eu sou Carol, sou enfermeira, sou doula. Esse é meu canal Quero Ser Parteira. Nesse vídeo eu vou responder aqui umas perguntas sobre parto domiciliar, certo? Que eu recebi aqui no Instagram. E a principal pergunta sempre é a mesma, que é: caso ocorra algum problema no parto domiciliar, o que é feito? Então, assim, é importante que para fazer um parto domiciliar é preciso ter uma equipe muito bem treinada, muito capacitada. Pode ser uma equipe só de enfermeira obstetra, porque a enfermeira obstetra ela pode assistir o parto desde que não haja distócia, ou seja, não haja nenhum problema, seja um parto que transcorra bem, certo? E aí, a experiência que eu tenho de parto domiciliar é daqui de Maceió, que tem duas equipes que são muito boas, muito capacitadas, com enfermeiras obstetras que realmente são preparadas para atuar no parto domiciliar. E o parto domiciliar, ele não é feito de qualquer jeito, ele é totalmente planejado, ou seja, são feitos todo o acompanhamento durante o pré-natal. Existem vários fatores para saber se a mulher vai poder mesmo ter esse parto em casa, então tem que ser uma gestação totalmente de baixo risco, aquela em que nem ela nem o bebê dela tem nenhum problema. E aí, as pessoas acham que no parto domiciliar a mulher tá morrendo, ou então o bebê tá morrendo, e aí vai ser aquela correria, aquela doidiça para transferir, para fazer alguma coisa para salvar a vida. E não é assim. No decorrer do parto, qualquer alteração, qualquer coisa que vá dando um sinal de que alguma coisa pode não sair bem, já existe um plano e aí já é conversado com a mulher durante o trabalho de parto. Se a enfermeira detectar qualquer anormalidade, ela já vai conversar com a mulher, com o casal e explicar: está acontecendo isso e nós precisamos transferir você. E aí a mulher é transferida. Ela pode ser transferida no próprio carro de casa mesmo, certo? As equipes elas levam todo o suporte. A equipe para atender tem que saber fazer a reanimação no bebê. Então ela vai levar oxigênio, ela leva ambu, ela leva ocitocina, ela leva soro, equipo, leva tudo. Agulha, tudo que você imaginar ela leva, certo? Então, assim, realmente é seguro. Eu digo porque ninguém é doido de colocar em risco a vida sua e do seu filho. Ninguém é doido de fazer isso, minha gente. Isso não existe, certo? Aliás, tem gente que é meio doido que vai ter um parto sem uma assistência adequada e tal, e fica à mercê da sorte, e isso não é legal. Sim, então tem outra questão aqui também, que é a questão de como, caso precise, né, dessa transferência. E às vezes a transferência é porque a própria mulher, ela não quer mais ter em casa, ela queria e durante o trabalho de parto ela não consegue mais se sentir segura, alguma coisa, algum fator tá prejudicando e aí ela pede para ir para o hospital e tal. E quando você faz todo o planejamento antes do trabalho de parto, você já tem um hospital em vista, você já vai calcular o tempo que vai gastar da casa para o hospital com trânsito, sem trânsito, no final de semana, de madrugada, em todos os horários, certo? Você tem que ter um médico backup, ou seja, um médico que vai saber que você entrou em trabalho de parto e que caso alguma coisa aconteça, ele vai estar esperando você no hospital. O ideal é que seja assim. Poucos médicos realmente aceitam ser esse médico backup que vai ficar aguardando o parto domiciliar. Só que existe outra coisa, outra dúvida aqui, que é, por exemplo, se o hospital ele pode negar socorro, ou então ela falou assim, daqui que você consiga ter o direito respeitado, ou seja, de ser atendido, pode ser tarde demais. Então é o seguinte, pelo menos aqui em Maceió existem duas maternidades de alto risco. Se acontecer alguma coisa, precisar transferir por alguma urgência, quando chegar no hospital que for ser avaliado, vai ter que atender. O bebê e a mãe vão ter que ser atendidos. O SUS, ele tem um acesso universal se for pelo SUS. Se for privado também. Eu não sei se existe algum lugar que possa estabelecer lá que não aceite parto domiciliar, porque tudo é possível, né?
Então, assim, é interessante que você se informe realmente. Conversando com a equipe de parto domiciliar da sua cidade, você já vai ter uma ideia de tudo, como é que funciona tudo. Elas explicam tudo bem direitinho e é super tranquilo, minha gente, sério. Se você quer muito, se sente segura e acha que dá pra você, que você consegue, pode tentar o parto domiciliar mesmo, porque ele dá certo, sim, certo? É uma coisa que está ficando cada vez mais comum, graças a Deus, aqui no Brasil, porque realmente é muito diferente. Eu não tenho filhos ainda, mas não abro mão de ter um parto domiciliar. E tenho certeza que mesmo quando eu for ter, eu acredito que eu ainda vou ter que estudar muito para ter muito mais segurança, entendeu? Então, assim, a segurança é muito importante. Quem escolhe ter um parto domiciliar, que ainda se sente seguro, tem medo de alguma coisa, precisa estudar muito, sem querer puxar sardinha pro lado de doula, mas doula é muito importante também no parto domiciliar, porque eu posso até gravar outro vídeo falando mais ou menos como funciona o parto domiciliar, que ele requer realmente ajuda, fica uma bagunça muito grande em casa, então é sempre bom ter uma pessoa a mais se você não quiser ninguém da família, se você achar que alguém da família vai atrapalhar e tal, a doula é muito interessante também na situação, certo? E aí essa questão de ser atendido no hospital. Realmente existe um preconceito, na maioria dos casos, quando chega uma mãe ou um bebê de parto domiciliar existe um preconceito, né, de dizer quem mandou, né, fazer isso e tal. Ao meu ver, é o seguinte, eu já estive em maternidade de alto risco, de baixo risco, já acompanhei também parto hospitalar natural, parto domiciliar natural. Sem dúvidas, parto domiciliar é o melhor. Assim, bem acompanhado, com a mulher que ela realmente está empoderada, que ela se entregou, que o marido também está apoiando, sabe? Que tem uma rede de apoio, que está tudo tranquilo. É muito difícil, né, gente, dar errado. E vocês pensem, num hospital, se der errado, até o momento que venham realmente identificar, porque em casa tá o tempo todo a enfermeira ali avaliando você. No hospital, não é o tempo todo que você está sendo avaliado, às vezes é de hora em hora, cada 2 horas e tal, depende do local. E depende, né? A não sei que você more, tipo, muito afastado de um hospital. Só que eu sempre digo assim, que se a gente sai de casa, a gente não pensa que vai acontecer o pior com a gente sempre pensa que vai dar tudo certo. E no parto tem que ser a mesma coisa, sim, tem que ser bem planejado, tem que ser bem acompanhado, bem avaliado, mas a gente tem que ter o pensamento positivo, senão nem tente, né? Porque a mente realmente ela vai ela vai contribuir muito para a evolução do parto. Isso é um fato, sem dúvidas, que é certo de acontecer. A mente ela contribui muito mesmo. E aí, se já houve algum problema com parto domiciliar, sim, já houveram várias transferências. Às vezes a mulher, normalmente é porque a mulher não quer. Outro caso que eu acho que é muito frequente, que eu nunca acompanhei, porque eu acompanhei poucos domiciliares, a maioria dos meus foram hospitalares que eu acompanhei, é a placenta, se ela não consegue sair, e aí tem que ir para o hospital para poder retirar a placenta. Em relação aos procedimentos com o bebê, os procedimentos necessários a equipe faz, a equipe de parto domiciliar, certo? Aquelas outras coisas de testes e tudo mais, normalmente não faz no dia que nasce, né? Só faz alguns dias depois. A vacina também algumas maternidades nem dão mais, você tem que procurar um posto depois, um posto de saúde, certo? E foi a Debelira que fez essas perguntas. E ela também perguntou se qual é o procedimento se o bebê precisar de algum atendimento extra. As enfermeiras elas são preparadas para fazer todos os procedimentos no bebê, de reanimação e tudo mais, certo? E aí encaminha, se for necessário, transfere. É muito difícil alguma coisa dar errado, porque assim, uma gestação bem sucedida, uma gestação super saudável, avaliando sempre o batimento do bebê. Se for acontecer, é aquela fatalidade que era muito difícil de prevenir, muito mesmo, porque existem muitas coisas imprevisíveis na obstetrícia. Isso aí é um fato. Tá tudo bem, tudo perfeito, e de repente
perde mãe ou perde bebê, e para descobrir a causa, às vezes demora bastante. E ela também perguntou a questão, quando o bebê nasce na maternidade, se ele tem direito de ficar 30 dias coberto pelo plano da mãe. Eu acho que sim. Eu acho que você pode ver isso com o seu plano de saúde, né? Se existe alguma coisa. Mas eu acho que não tem nada a ver, porque vai que o bebê nasça sem querer em casa. Aí ele vai ficar sem plano. Acho que não tem nada a ver não isso, sabe? Porque existem sim os bebês que nascem em casa sem querer, né? E também outra coisa que as pessoas têm muita dúvida é a questão da declaração do nascido vivo para poder registrar esse bebê no cartório. Então as equipes elas também disponibilizam essa declaração e aí é só você ir no cartório e fazer o registro normal. Alguns cartórios são mais chatos para deixar registrar, porque imagine, qualquer pessoa poderia preencher uma declaração, né, que a gente chama de DNV, roubar um bebê, sei lá, e dizer e querer registrar o bebê e ficar com o bebê. Então, assim, realmente tem um local que tem muito preconceito. Aqui pelo menos em Maceió, já tem os cartórios certos que o pessoal do parto domiciliar sempre faz lá, porque tem um pessoal que já aceita normal, tem que levar testemunha, né? E, e acho que só isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar no direct, tá bom? Que eu vou tentar agora gravar vídeos respondendo, porque é tanta coisa pra falar que eu vou perder muito mais tempo digitando e também gravando o vídeo, mais pessoas podem ver do que se eu respondesse só pra uma. Então, é isso, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Sugestões, críticas, correções, principalmente, é muito importante pra mim que se vocês detectarem algum erro, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês comentem, porque eu preciso aprender o certo, eu estou estudando. E eu cito beijos pra vocês. Até a próxima, gente!